Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol do dia 3 de novembro de 2022, a nossa quinta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando o nosso primeiro palpite de hoje pela Liga Europa. Então, quinto amanhã de Liga Europa, Grupo A, o jogo do Arsenal vs Zurich, que tem início às 17 horas. A odd paga 1.14 para a equipe da casa, 17 para visitante e 8,50 para o empate. Na classificação do seu grupo, o Arsenal vem liderando em 5 jogos, 12 pontos conquistados, com 4 vitórias e 1 derrota, marcou 7 gols, sofreu 3, tem o mesmo gol sofrido do PSV, 3 gols, mas o PSV tem o melhor ataque da competição. O Zurich é o quarto colocado em 5 jogos, com apenas 1 vitória, 4 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 15, sofreu o triplo de gol que marcou. E a equipe do Zurich tem 3 pontos até o momento. Em sequência individual, a equipe do Arsenal, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. E 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo. E o confronto mais recente deu Arsenal 1-0. Não irei indicar uma odd de 1.14, mas irei indicar uma odd aqui de 1.33, mais de 1.5 gols. E também acredito nesse mercado de casa vence ao intervalo 1.50. Probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para o grupo B da Liga Europa, só que antes ainda temos o próximo palpite do dia, Bodo Glimt vs PSV, no mesmo grupo do Arsenal, com início às 17 horas. A odd de momento paga 3.30 para o Bodo, 2.5 para o PSV e 3.80 para o empate. Na classificação, o Bodo Glimt vem na terceira colocação em 5 jogos, com 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Marcou 8 gols, sofreu 8, 4 pontos conquistados. E o PSV vem com 10 pontos conquistados na segunda colocação. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13 gols marcados, 3 gols sofridos. Lembrando que em sequência individual, a equipe do Bodo Glimt, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu mais de 2.5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo e o PSV foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 8 jogos. O confronto mais recente entre eles foi 1-1 na casa do PSV. Aqui não vejo uma diferença. Por esse retrospecto, vamos com a dica: ambas as equipes marcam, aonde o PSV tem chance de se classificar para a Liga da Conferência Europeia. Se o Zurich tropeça, mesmo o Bodo Glimt perdendo, consegue a sua classificação. E o PSV tem uma vaga direta aí, brigando pela primeira colocação com o Arsenal. Então, ambos marcam, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora sim para o grupo B, o jogo do Dinamo Kiev versus Fenerbahçe, que tem início às 17 horas. A odd paga 4 para a equipe da casa, 1.85 para o visitante, 3.80 para o empate. E na classificação, o Dinamo Kiev é o quarto colocado em 5 jogos, apenas um empate, ainda não conseguiu vencer, vem somando 4 derrotas e 1 empate, 5 gols marcados, 9 gols sofridos, 1 pontinho conquistado. Enfrenta o Fenerbahçe, que em 5 jogos, primeiro colocado com 3 vitórias e 2 empates, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Em sequência individual, a equipe do Dinamo Kiev vem a 3 jogos sem derrotas, a 5 jogos sofreu gol, em 5 de 7 saiu mais de 2.5 gol, em 4 de 5 saiu ambos marca. E o Fenerbahçe, em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 saiu mais de 2.5 e nos últimos 12 o Fenerbahçe vem sem derrotas. O confronto mais recente deu Fenerbahçe 2-1. Para essa partida, acredito no mercado de gols, mais de 1.5 gols nessa partida é o nosso mercado que vamos explorar, mais de 1.5, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Rennes versus AEK Larnaca, com início às 17 horas, mesmo grupo do Fenerbahçe. A odd paga 1.20 para a equipe do Rennes e paga 7.50 para o empate, 13 para a vitória do AEK.
E na classificação, a equipe do Rennes vem na segunda colocação em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates, 10 gols marcados, 11 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Tem o mesmo número de gols sofridos do Fenerbahçe, só que o Fenerbahçe leva vantagem porque tem um gol a mais que o Rennes. E o AEK, 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Em sequência individual, a equipe do Rennes vem a 14 jogos sem derrotas. Em 7 de 8 saiu mais de 2,5 gols. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E em 5 de 6 saiu mais de 2,5 para o AEK. Para essa partida, o Rennes favoritaço. Vamos com a dica mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite de hoje, para o grupo C da Liga Europa, o jogo do Betis versus HJK, com início às 17 horas. A odd de momento paga 1,22 para a equipe do Betis, paga 13 para a equipe visitante, 6,50 para o empate. E na classificação, o HJK está matematicamente eliminado de Liga Europa e Conferência Europeia. Então, o Betis em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, 13 gols marcados, 9 gols marcados, 14 gols sofridos, 13 pontos conquistados. A equipe do HJK sofreu 10 gols, marcou apenas 2, 4 derrotas aí. E em sequência individual, vem de 3 derrotas consecutivas, sofreu gol nos últimos 3 jogos, foi a primeira equipe a sofrer e perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 saiu mais de 2 pontos, menos que 3 gols. Confronto mais recente, 2-0 para o Betis, Betis favorito. Vamos com a dica casa vence. Probabilidade 3-0 casa. Ainda pela Liga Europa, vamos agora para o grupo D. Nosso próximo palpite de hoje para o jogo do Royal Union da Bélgica versus Union Berlim da Alemanha, com início às 17 horas. A equipe do Union, equipe belga, vem na terceira colocação em 5 jogos, primeiro colocado com 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 11 gols marcados, 6 gols sofridos, 13 pontos conquistados. E o Union Berlim vem na segunda colocação em 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, 3 gols marcados, 2 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Correção, quem vem na terceira colocação é o Braga. Bom, em sequência individual, a equipe belga, em 11 jogos, sem derrotas. Em 8 de 10 saiu mais de 2,5 gols. Em 6 de 8 ambos marcam. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. A equipe alemã, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. Confronto mais recente deu Union da Belga. Para essa partida, acredito que a equipe da casa não perca. Diante disso, vamos com a dica casa com empate ao intervalo, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para a Liga Europa, grupo F, o jogo do Feyenoord versus a equipe da Lazio, com início às 14h45. A odd paga 2,25 para a equipe mandante, 3,10 para visitante, 3,60 para o empate. É um grupo bastante engajado esse grupo aqui. A equipe do Feyenoord vem na terceira colocação em 5 jogos, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 12 gols marcados, 9 gols sofridos, 5 pontos conquistados. E a Lazio vem na primeira colocação em 5 jogos, primeiro colocado com 2 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados, 10 gols sofridos, 8 pontos conquistados. E em sequência individual, a equipe do Feyenoord saiu ambos marcas em 6 dos últimos 8 jogos. Foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5 e sofreu gol nos últimos 4. Confronto mais recente deu Lazio 4-2. Para esta partida, acredito no duelo para ambas as equipes marcam e também um jogo para mais de 2,5 gols. Probabilidade 2-1 ou 3-2 jogo. Vamos agora para a Liga da Conferência Europeia, para o nosso próximo prognóstico e análise esportiva, para o jogo do Başakşehir versus Artis, com início às 12h30. A equipe do Başakşehir em casa vem pagando uma odd de 1,30 e a equipe visitante paga uma odd de 10, o empate 5,50. E na classificação,
a equipe do Basak Serri atualmente é o primeiro colocado em 5 jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 pontos conquistados, 11 gols marcados, 2 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Artes na terceira colocação em 5 jogos, com 2 vitórias, 3 derrotas, 5 gols marcados, 13 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Lembrando que em sequência individual, a equipe do Basak sofreu gol nos últimos 3 jogos, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5, e o Arte sofreu gol nos últimos 8 jogos, em 8 de 9 saiu mais de 2.5, saiu ambos marcas em 5 de 6, foi a primeira equipe a sofrer em 7 de 9 e o último confronto deu 4-0 para o Basak. O Basak só depende de si para se permanecer na primeira colocação. Diante disso, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-0 Casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite para o jogo do Grupo E, Liga da Conferência, AZ Alkmaar vs Dnipro, com início às 14h45. A odd paga 1.33 para a equipe mandante, 9 para visitante, e na classificação o AZ vem na primeira colocação, 12 pontos conquistados, com 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, e o Dnipro, uma surpresada aí, vem na segunda colocação em 5 jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Lembrando, em sequência individual, Dnipro, 3 vitórias consecutivas, 11 jogos sem derrotas, 3 jogos sem sofrer gol. Há 11 jogos o AZ vem sofrendo gol, em 9 de 10 saiu ambos marcas mais de 2.5 gol, em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Confronto mais recente, 1-0 para o AZ, tem grande possibilidade de conseguir mais um triunfo. Diante disso, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Agora vamos para o nosso último prognóstico do dia, ainda na Liga da Conferência Europeia, Grupo F, o jogo do Djurgårdens versus Rovers da Irlanda. A equipe da casa paga uma odd de 1.44, a visitante 8.0 e empate 4.50. Esse jogo tem início às 14h45. A equipe do Djurgården é o primeiro colocado em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, 11 gols marcados, 6 gols sofridos, 13 pontos conquistados. O Rovers, em 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas, 1 gol marcado, 9 gols sofridos, 2 pontos conquistados. Lembrando, a equipe do Djurgården, em sequência individual, vem de 4 vitórias consecutivas, a 4 jogos sem derrotas a equipe do Rovers. Em 5 de 6 saiu mais de 2.5 para o Djurgården, em 4 de 5 menos que 3 gols para o Rovers. O último confronto foi empate técnico fora de casa, o Djurgården empatou pelo placar de 0-0, então só depende de si para ampliar sua vantagem, já que o Rovers não briga mais por nada. Diante disso, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 fora. Bom, turma do canal Dicas do Apostador, essas são as análises de aposta esportiva. Lembrando, quer me seguir no canal do Instagram, o link está na descrição do vídeo, nosso Instagram, e também o nosso canal do Telegram. Bom, em questão de dupla ou tripla de ataque, formada como bilhete pronto, vamos deixar a vitória do Basak Serri, vitória do AZ Alkmaar, uma tripla, Basak Serri, AZ Alkmaar, e vamos deixar também para vocês essa vitória da equipe do Betis. Então é a tripla do canal Dicas do Apostador. Então é isso, até a próxima, fui!